Amém. Glória a Deus. Coloque de pé. Abra a Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Podemos sentar aqui. Se você puder permanecer com a Bíblia, eu quero meditar com você, olhar para esse texto bíblico e extrair para a nossa vida verdades necessárias para nós vivermos um tempo novo de Deus, para que a mudança ocorra, para que as coisas sejam diferentes. É necessário que nós sejamos parte do processo da mudança. E na primeira premissa que eu quero dizer nesse texto, irmãos, tem um Deus no céu que nos ama. É mentira do diabo quando ele diz que Deus não ama o homem, que Deus abandonou o homem à sua própria sorte. Deus apenas é juízo. Deus não joga areia na farofa de ninguém. Deus não é estraga-gosto. Não. Deus é amor, irmãos. Ele nos ama com um amor tremendo. Ele tem um amor infinito. A Bíblia diz da seguinte maneira: o amor de Deus por nós excede todo o nosso entendimento. Quer dizer, ultrapassa a nossa capacidade de compreender a grandeza desse amor. Um certo poeta, ele escreveu dizendo da seguinte forma: se tivéssemos que descrever o amor de Deus, e ele dizendo no seu poema: se todo esse céu fosse papel, se todas as árvores fossem transformadas em pincel, e se todo o mar fosse transformado em tinta, e se todos os homens fossem escribas, ainda assim seria impossível descrever a imensidão do amor de Deus. Deus nos ama com amor infinito. Obrigada, Jesus. E às vezes pensamos: por que então encontramos tantas pessoas com crise, com problema, com dificuldade, pessoas sofrendo? Será que é porque Deus não ama? É porque Deus não se importa, não, amados? Deus se importa comigo e com você. Deus se importa conosco. O mundo hoje está vivendo crise, dor e sofrimento, porque a humanidade se afastou de Deus. Ah, pastor, mas tal pessoa nasceu aleijada, tal pessoa está passando por isso. Escuta, nós estamos falando no sentido individual. Essa terra é um lugar pela qual o pecado arraigou-se, e como consequência a humanidade está debaixo do juízo de Deus, juízo do pecado. E as pessoas às vezes perguntam: mas pastor, por que Deus não acaba com o sofrimento? Por que Deus tem prazer? Escuta, é mentira do diabo. Deus não tem prazer no sofrimento. Tem data marcada para tudo isso acabar. Jesus disse: eu vou para a casa do Pai, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e buscarei, nos levarei para mim mesmo. Na casa do meu Pai tem muita morada, tem uma data marcada, tem um tempo certo onde tudo isso vai passar. E aqueles fiéis em Cristo Jesus haverão de adentrar em um novo tempo, em um novo momento, que a Bíblia descreve como: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor, nem pranto, nem enfermidade, nem doença. Tudo isso ficará para trás. Mas enquanto esse dia não chega, nós lidamos com os dilemas da vida, lidamos com as complexidades, lidamos com os problemas, dependendo de Deus. Esse texto bíblico que acabei de ler
ele retrata exatamente o quadro, o cenário da humanidade. Não sei até onde eu consigo, essa história é muito longa, afinal de contas, quando nós falamos de Gideão, nós temos o capítulo 6, o 7 e o 8 do livro de Juízes, quase 100 versículos que envolvem e que englobam essa história. E eu quero aqui palmilhar e tirar aqui, extrair dessa história algumas verdades que tem tudo a ver conosco, onde nós podemos aprender lições e sair daqui decidido: eu vou viver diferente de Deus, eu vou viver o melhor de Deus. Mas o que precisamos, amados? Olhar para a palavra e entender. Escuta, a história sempre está se repetindo. Nós somos críticos. Nós olhamos para o tempo da Bíblia, pastor, e falamos assim: aquele povo lá, se fosse eu. E se eles tivessem a oportunidade, é impossível olhar para nós aqui e dizer: se fosse eu que tivesse a oportunidade. Porque nós sempre achamos que nós passamos por mais dificuldade que os outros. Nós sempre achamos que a vida dos outros é melhor que a nossa. Não, se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria diferente. Por que você não está na sua vida? Por que você não vive diferente? Por que você não começa a mudança? A grande verdade, irmãos, nós estamos repetindo história. Nós estamos fazendo exatamente como aqueles do passado, e nós não éramos para cometer. Por quê? Porque nós já olhamos o que dá errado. Tem um sábio que escreveu e diz: nós não aprendemos com os nossos erros. Isso não é sabedoria, aprender com os nossos erros. Sabedoria é você aprender com os erros dos outros, não precisa errar. Isso é sabedoria. E quando eu olho para a palavra e observo aqueles que erraram, aqueles que pagaram alto preço, isso eu não posso repetir na história. Isso eu não posso copiar. Eu tenho que ser diferente. O versículo 1 que nós acabamos de ler diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas espera aí, escuta, eu preciso te colocar dentro dessa história. Nós estamos no capítulo 6 de Juízes. Se você retroage 5, 4, 3, 2, 1. Opa, estamos voltando para Josué. Mas o que tem no livro de Josué, pastor? Josué é a conquista da terra prometida, a terra que manda leite e mel. Ei, esse povo, eles estão em um local que é chamado local da promessa, é o local da conquista, já conquistaram, estão ali na terra que manda leite e mel, mas todavia fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu não sei a dimensão do seu compromisso com Deus, mas eu estou falando para crentes, irmão. E eu quero dizer para você: não basta ter o teu título de cristão, não basta você ter levantado a mão para Jesus, não basta você ter sido imergido nas águas, ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Se não houver continuidade e permanência, querido, você corre risco de ir para o inferno. Infelizmente, a doutrina calvinista estabeleceu: uma vez salvo, salvo toda a vida. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso exercitar a minha fidelidade, eu preciso permanecer em Deus. A nação de Israel recebeu como presente uma terra que manava leite e mel. Eita! Deus tinha prometido a Abraão 2000 anos antes de Cristo. Eles vão conquistar 6 séculos depois. 1450, no ano 1450, Moisés vai arrancar o povo do Egito. Vai caminhar 40 anos no deserto. Josué, é ele que vai introduzir o povo na terra que manava leite e mel. Vai ter um ministério de 30 anos. Então, 6 séculos depois da promessa que Deus fez a Abraão, lá estão eles na terra prometida. Tá, mas o que acontece? Esse povo agora vai anunciar o nome de Deus? Vai honrar a Deus? Não, Deus. Se esqueceram. Voltaram atrás, retroagiram. E por isso a Bíblia está dizendo: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E para começar, eu quero perguntar a você: se hoje tivesse que descrever a tua vida, o Espírito Santo está inspirando para escrever aqui, em Ponte Areia, 31 de dezembro de 2025, como é que Deus
escreveria. Irmã Rafael, irmão Tiago, como é que seria descrito? Fizeram o quê? Fizeram a vontade de Deus? Agradaram ao Senhor? Ou estaria nessa classificação? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Escuta, irmãos, toda ação tem uma reação, tudo tem uma consequência. Uma regra existe no mundo: não existe semente neutra. Toda semente vai germinar, seja bom, seja má, ela vai dar alguma coisa, vai colher alguma coisa. Você está semeando, você está semeando, mesmo tendo compreensão ou não tendo, você está semeando, e vai chegar no tempo de colheita. Quando nós semeamos em Deus, nós colhemos bênção. Quando nós semeamos o pecado, colhemos condenação. E infelizmente, esse versículo 1 que acabamos de ler não tem nada a ver com Deus ter deixado de amar. Não. Aqui não é Deus ter deixado de amar. A Bíblia está dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. 7 anos. Meu Deus. Escuta uma coisa, gente. Tem coisas que nós passamos, que nós vivemos, que não era para viver. Ah, Deus quis. Não, não é Deus que quis. Fui eu que fiz a escolha errada. Foi você que fez a escolha errada. Foi você que atropelou as coisas. Tomou decisões erradas. Foi para o caminho errado. E por isso você arca com consequências. Então eu tenho que olhar para a palavra e tenho que mudar o meu coração. Escuta. Ou nós mudamos o nosso coração, mudamos as nossas decisões, ou estaremos sempre colhendo consequências erradas. Estaremos sempre vivendo uma vida de sofrimento. A Bíblia diz aqui que a nação de Israel passou a viver durante 7 anos na mão dos inimigos. Semanas após semanas, meses após meses, entre ano e ano. Agora, a descrição que o Espírito Santo faz com o escritor faz desses 7 anos é uma lástima, é uma tragédia. E às vezes eu me pergunto, por que as pessoas demoram tanto a mudar de vida? Por que nem esperar 7 anos para tomar atitude? Ei, Deus está confrontando a mim e a você. Por que você demora tanto a enxergar o erro? Por que demoramos tanto a enxergar que há uma possibilidade de mudar? Eles ficaram 7 anos debaixo da mão do inimigo. A Bíblia diz aqui no verso 2 da seguinte maneira: os midianitas prevaleceram contra Israel. Por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Tá, o que dá para aprender aqui? O povo está na terra que manda leite e mel, estão na terra prometida, estão naquilo que é deles, e agora, eles vão ter que ir para as montanhas, vai ter que abandonar o que é deles, eles vão para as cavernas. Que vergonha, que vergonha. O inimigo está tomando conta daquilo que pertencia a eles. Olha o que está dizendo: os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Escuta, talvez seja duro o que você vai ouvir hoje, mas é para consertar. Quantos lares, quantas casas, quantas famílias que estão vivendo exatamente isso? O inimigo entra, tira a paz, rouba a alegria, tira a felicidade, traz o desajuste, traz a intriga. E ao invés de se ter um lar, tem-se um campo de guerra, um campo de batalha. Perdeu-se a essência daquilo que deveria ser chamado de lar. Escuta, a Bíblia está dizendo que esse povo, eles estão a viver não mais como um povo normal. As suas casas estão abandonadas, seus lares estão deixados para trás, e eles estão indo o quê? Para as covas, para as montanhas. Você não construiu a
a tua casa, a teu lar, para ser ninho de demônios. Não. O inimigo tem que sair. Não podemos deixar que o inimigo venha e destrua aquilo que Deus construiu e aquilo que Deus nos deu. Eu olho para esse texto e fico horrorizado que eles se conformam com esse estilo de vida, com essas coisas que estão ocorrendo. O verso 3 diz assim: por quê? Olha o que acontecia. Cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O que está acontecendo aqui? Uma miséria. Sim. Os inimigos estão saqueando essas famílias, esses lares. E qual é a parte pior, pastor? Esse aqui é o povo de Deus. Não é o povo ímpio. É um povo que é chamado povo de Deus, que está vivendo um tempo de saqueamento. Tudo que eles semearam, tudo aquilo em que pela qual eles faziam, os inimigos vinham e roubavam. Infelizmente a igreja, por falta de temor a Deus, por falta de entendimento, tem dado tanto espaço para que o inimigo venha prevalecer. Quantas coisas que não era para estar ocorrendo no núcleo do povo evangélico, quantos escândalos, quantas marcas erradas, quantos lares desfeitos, quantas coisas desastrosas. Mas por quê? Porque brechas foram abertas. A pergunta é: por que no primeiro ano não se levantou um exército de homem que se rendeu a Deus e ele chega? O ano que vem o inimigo não volta. Basta, peraí. Nós temos o... Não, queridos. Isso entrou o ano e saiu o ano. Perdas e perdas e perdas acontecendo. Perdas ocorrendo. E ninguém toma atitude. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? É porque o ser humano, ele tem um processo de comodismo e que nós esperamos que outro faça. Eu vejo que um problema está acontecendo aqui, eu vou dizer: não, Sabrina vai fazer. Aí fica esperando. Não, se Sabrina não fez, a Rayane vai. E se ela não, pastor, não é possível. O pastor vai fazer. Aí não faz. A pergunta é: por que eu não faço? E por que eu não estou na frente? E por que eu não tomo atitude? Sabe por quê, irmãos? Nós somos habituados a transferir. Alguém vai fazer, mas esse alguém não sou eu. E isso esperamos que alguém faça. E em meio a isso, o nosso sofrimento é contínuo, permanente. Eu tenho uma palavra de Deus para você: toma atitude no teu lar. Seja você que toma a frente. Ah, tem que ser meu pai. Se seu pai não fez, faz você. Tinha que ser minha mãe, mas minha mãe não fez, eu faço. Tinha que ser o marido não fez, faz a esposa. Tinha que ser a esposa não fez, faz o marido. Alguém tem que fazer alguma coisa, irmãos. Eu não posso baixar a cabeça e ver o inimigo fazer as arruaças dele e achar que é normal. Quando eu não tomo atitude, todo mundo está perdendo. Entenda, tem uma nação inteira sendo saqueada e humilhada e ninguém toma postura. Olha o que diz o verso 5: pois vinham com o seu gado, suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem seus camelos, entravam na terra para a destruir. Eles já vinham convictos de que não teria resistência. Esse é o problema. No mundo espiritual, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Precisamos de discernimento. Sabe qual é uma grande questão que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que nós tratamos o mundo espiritual como se ele não fosse real. Cremos que ele existe, mas vivemos como se ele não existisse. Entenda? O inimigo não poupa ninguém. Não importa se é filho de crente, se é neto de crente, não importa se tem tempo de caminhada, se é adulto, se é criança, se é adolescente, se é jovem. Não. É por isso que ele tem destruído vidas e vidas. Eu olho para a nossa história atual
e encontro inúmeros jovens que fizeram sucesso e hoje sabe onde eles estão? No inferno. Olhamos para o rei do rock, quem? Elvis Presley. E como é que foi o vídeo de Elvis Presley? Ele era da igreja, cantou na igreja, gravou, ele tem, eu acho que mais de 300 hinos gravados. Eu fui cantar com o diabo, fui cantar para Satanás, fez fama e sucesso, mas perdeu a eternidade. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem uma lista de homens e de mulheres que fizeram sucesso nessa vida, mas não olharam que tem um inimigo que tem sede na nossa alma, que saqueia, que tira a nossa jovialidade, rouba o nosso tempo, tira de nós a visão de que nós estamos na iminência do perigo. Sabe aquela coisa do não tem nada a ver? Muitas pessoas estão vivendo um tempo de destruição porque acham que a hora que quiserem conseguem virar as costas para o inimigo. Escuta uma coisa, nós temos um inimigo hoje que nos odeia. E eu costumo dizer, se o diabo pudesse, Deus assim, ele destraçalhava. Jeremias escreveu e disse assim: as muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Se não fosse a mão de Deus, qualquer um de nós aqui, o diabo te pegava na rua, mas te esmagava. E por que ele não faz, pastor? Porque Deus não permite. É porque nos põe um freio nele. A realidade no mundo espiritual é tão séria que esse ponto de madeira que eu estou tocando, ele é diminuto diante da realidade do mundo espiritual. Nós estamos em um mundo, irmãos, onde nós temos um mundo paralelo chamado mundo espiritual, onde existem anjos e demônios. Os anjos são enviados por Deus para nos proteger e nos guardar. Mas os demônios estão aí para nos destruir. Quando eu olho para o Brasil, para a nossa juventude que lá está, sendo destruída pela prostituição, pelas drogas, cada vez mais vemos a ação demoníaca e diabólica destruindo jovens na pré-maturidade. Antes de chegarem à sua idade adulta, já desceram a cova, já desceram para a sepultura. Eu olho para esse texto aqui de Israel e vejo exatamente esse quadro, esse cenário. Eles vinham como gafanhotos e tiram. Quando os jovens hoje aqui estão endemoniados, possessos, cheios de demônios. Sim, por quê? Porque o diabo está trabalhando para isso. Cada vez mais nós vemos uma ação demoníaca e diabólica para aprisionar a nossa juventude. Eu digo algo para vocês, que dentro do campo da teologia às vezes não engana. Mas eu e minha esposa já lidamos com crianças endemoniadas, crianças possuídas por demônios. Mas por quê? O contato aberto com o mundo das trevas. Satanás está criando meios e formas de aprisionar a partir da temporalidade. É fácil. Olha os desenhos, cheio de ocultismo, cheio de satanismo. Olha os filmes que estão produzidos para criança. Olha os jogos que estão ali. Sim, toda uma ação demoníaca para colocar essas crianças debaixo de escravidão. E aí, por que a criança está perturbada, possuída? Sim, porque está faltando um lar onde levanta a mão e diz: aqui não, inimigo, aqui não. Aqui não há espaço para ti. Em Israel faltou esse homem, faltou essa mulher, faltou essa família para se levantar e dizer: aqui não. O verso 6 diz assim: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. 7 anos, não tem economia que aguenta. Qualquer empresário pode ser do porte que for, mas se todo dia chegar alguém ali e roubar, duvido se ele aguenta. Não tem dinheiro que aguenta, ele vai quebrar. E exatamente Israel quebrou financeiramente, porque todo ano vinha e roubava. Escuta, na tua vida espiritual, se você não fechar as brechas, o inimigo vai te quebrar, porque ele vai roubando. A Bíblia fala aqui: o ladrão só vem para quê? Roubar,
matar e destruir. É o processo. Primeiro ele começa roubando, depois ele vai te matar, depois ele vai te destruir. E infelizmente, Israel não se levantou para fechar as brechas, e por isso foram pilhados, roubados, sem que nenhuma atitude fosse tomada. Depois de anos e anos de sofrimento, depois que já estavam quebrados, aí o final do versículo 6 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Infelizmente, eu digo que estamos vivendo em um tempo onde as pessoas só procuram Deus quando a coisa já não dá mais. Às vezes já não tem mais o que fazer. Esperou, demorou demais, chegou tarde demais. Louvado seja Deus porque nós estamos aqui hoje. Bendito seja Deus que para nós tem dado tempo. Há um sofrimento muito grande no coração de pais e mães. Sofrimento esse que eles vão levar para a eternidade. Filhos que foram mortos a tiro, morreram de acidente, e fica a crise, pastor. Será que se arrependeu? Esse negócio de salvação de última hora, aqueles últimos segundos, aqueles últimos minutos. Eu pedi perdão, Deus me perdoou. Será que deu tempo? Será que conseguiu? Escuta, é a eternidade inteira. E eu costumo sempre dizer, e eu preciso frisar, o que é eternidade, amado? Eternidade não é contabilidade de tempo, pastor. A eternidade é o quê? É milhões de anos? Não! A eternidade é a ausência de tempo. É pior do que fosse milhões de anos. É porque não vai cronometrar tempo. As pessoas estarão presas em um lugar que Jesus disse que vai haver choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Tem que ter temor aqui dentro. Eu tenho que ter horror nesse lugar. Eu não posso achar que esse lugar é comum. Jesus, quando ele disse assim: olha, esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para mim, não foi para você, não foi para nós, irmão, porque esse lugar é horrível, é horripilante pensar sobre esse lugar, e ele é real. E o pior, tem muita gente lá, consciente que já está lá, gritando horrores. Ele daria tudo para trocar o meu lugar no meu lugar. Mas sabe qual é o grande problema do inferno? Orações que nunca mais serão ouvidas, gritos que jamais serão ouvidos. Sabe por quê? Porque o inferno não é o lugar de orar. O lugar de orar é na terra. Lá já era. Não importa chorar, não importa gritar: Deus me perdoa, Deus tem misericórdia, Deus me dá mais uma chance. Não tem! Não tem outra chance, não tem outra vez. A vez que nós temos, irmãos, é aqui e agora. É por isso que o Espírito Santo fica batendo no teu coração, te incomodando, dizendo: muda de vida, muda de vida. Não deixa o pecado te pegar. Infelizmente, Israel deu lugar, permitiu que o inimigo os pilhasse, e eles clamaram. Só que estavam vivos. A bênção aqui ainda que havia esperança, havia ainda possibilidade. Quantos homens e quantas mulheres que foram arrancados do charco do lodo, da lamaçal do pecado, Deus como forte os tirou. Bendito seja Deus que estão hoje na casa de Deus. Louvado seja Deus por esses que foram alcançados. Mas existe história de muitos, e eu tive o desprazer de sepultar alguns. Eu tive o desprazer de, assim como estou aqui diante do público, ter que olhar para o caixão, olhar para aquele rosto e lembrar: eu ouvi a história desse menino, eu ouvi os sonhos dele, eu sei o que ele me contou lá dentro do gabinete que ele ia ser. E agora, um corpo inerte, que não tem mais nada, mas sua alma já está no inferno, por causa das escolhas erradas. Israel fez escolhas erradas e pagaram um alto preço. Nós haveremos de pagar um alto preço, irmãos, se nós não corrigirmos o nosso coração, se nós não tomarmos a postura correta. Diz a Bíblia que quando, verso 7, que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei da mão dos egípcios, das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses que vos aborreu, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz.
Isso é trágico. Isso é horroroso. Deus estava agora dizendo para esse povo: olha, a culpa não é minha. Eu abençoei vocês. Eu dei a vocês o melhor lugar. Eu dei a vocês uma terra que manda leite e mel. Mas vocês não ouviram. Vocês não obedeceram. Vocês pagaram para ver. Essa expressão que tem no Brasil, né? A pessoa prefere pagar para ver. E exatamente Israel pagou para ver. E a história está aqui nos mostrando. Deus disse: olha, foi vocês que escolheram. Vocês abandonaram. Eu disse para vocês que não deveriam fazer. Mas vocês fizeram. Vocês tomaram o caminho errado. E agora, vocês estão pagando terrível consequência. Tem um texto da palavra. Tem uma palavra que Jesus contou. Que eu procuro pelo menos umas 2 vezes por ano pregar essa mensagem. Que é a parábola de Lucas capítulo 16. Um homem rico e um mendigo. Para mim é um dos textos que mais me aterroriza, irmãos. Porque nós temos 2 homens. Um homem de sucesso. Um homem que conquistou. Um homem que todo mundo olhava para ele: eu queria ser esse homem. Porque ele tinha uma grande mansão. Ele tinha um estilo de vida. Vestia de roupa fina. Andava na moda. Estava ele ali como top dos top. Se fosse hoje, ele teria uma Ferrari, ele teria um Porsche. Sim. Só andaria com a roupa de grife. Estaria ele no topo, lá na capa das grandes revistas dos homens de sucesso. Mas a Bíblia diz que este homem, quando ele morreu, ele foi para o inferno. Mas pastor, ele foi para o inferno porque era rico? Não. Ele não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele desprezou como um ser humano. Pior ainda, esse homem era do povo de Deus. Ele era judeu, ele era hebreu. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. E foi para o inferno. Qual é a tragédia, irmãos? Eu posso conhecer a Bíblia, eu posso frequentar a igreja, mas se eu não obedecer a palavra, eu corro o risco de ter as mesmas consequências do homem rico da parábola de Lucas 16. E está na Bíblia. A Bíblia está explicitando. A Bíblia está gritando para mim e para você, dizendo: olha, você pode ser o próximo. A história pode se repetir para você. E ele lá no inferno, diz a Bíblia que ele levanta a voz e ele grita. Ele está lhe pedindo: Pai Abraão, molha a ponta da minha língua para me aliviar do meu sofrimento, da minha dor. Já era, acabou. Se os nossos ouvidos pudessem ouvir, irmãos, os gritos dos perdidos, haveria um desespero maior na nossa alma para preservar a nossa salvação. E digo mais, haveria em nós um temor maior para pregar para aqueles que estão fora do caminho. As pessoas que você diz amar, seus amigos, seus colegas, seus familiares, se eles não se converterem, eles vão passar a eternidade deles sofrimento. E eles vão lembrar de você. E eles vão dizer: olha, fulano, meu amigo, fulano dizia que me amava, mas ele não me disse que era assim. Ele não falou comigo que essa coisa era tão grave. Padecerão eternamente lembrando de ti. Se você se salvar, eles estarão dizendo: ele foi egoísta, ele não me disse a verdade, ele não me confrontou. Ele poderia ter dito para mim, poderia ter me arrastado, levado para a igreja, mas pelo menos não passaria a eternidade perdida. O povo clamou a Deus, e Deus disse: olha, vocês escolheram, vocês tomaram essa postura. Mas amados, é por isso que eu comecei a palavra dizendo: Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Porque esse texto nos mostra que mesmo o povo tomando o caminho errado, tomando as decisões erradas, Deus ainda assim, Ele no seu infinito amor e graça, levanta um libertador, levanta um homem para poder mudar a história desse povo. Diz a Bíblia no versículo 11 que Deus enviou um anjo, e ele veio e sentou-se debaixo do carvalho castanhofa, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Aí tem um homem chamado Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos vizinhos. O que está acontecendo aqui? Tem um detalhe aqui. Ele está malhando trigo, só que a Bíblia está dizendo que é no lagar. Lagar é lugar de espremer uva. Não é trigo. Trigo é o ar livre, para separar da palha. Mas por que esse homem está lá? Porque se ele for por ar livre, o inimigo vai ver, vai roubar o que ele tem. Gideão é alguém que vai tentar salvar alguma coisa da família.
mesmo que fosse no oculto, mesmo que fosse no secreto, ele vai malhar trigo, ele vai fazer alguma coisa. Ele diz: não, o inimigo não vai roubar. Ele pode roubar do fulano, eu não, mas eu vou fazer do meu jeito. Mas dá trabalho, rapaz. Aí não tem vento, aí não tem como separar. Não importa, eu vou fazer alguma coisa. Querido, quando você decide fazer algo pela tua família, pela tua vida, não importa se você vai ser criticado, zombado. Esse é louco. O que você está fazendo não vale a pena. Vale a pena sim. Vale a pena você lutar pela tua salvação. Vale a pena você lutar pela tua família. Vale a pena você lutar pelo teu lar. Vale a pena você fazer alguma coisa. É isso que Gideão está fazendo. Ele está lutando para salvar a tribo. Ele está dizendo: aqui o inimigo, esse aqui ele não leva. Pode levar um dos outros, mas o meu eu vou lutar por ele. Eu vou brigar por ele. Escuta, irmãos, não importa quem é que está separando, quem é que está vivendo mal, quem está vivendo uma vida péssima. Você não pode aceitar e dizer assim: todo mundo sofre isso, todo mundo vive isso. Não, você tem que dizer: eu não quero isso. Eu quero viver a bênção de Deus. Eu quero malhar trigo no lagar. Eu quero viver o diferente. É isso que Gideão está gritando, dizendo: o inimigo leva dos outros, eu não. Eu vou brigar por aquilo que é meu. Eu vou lutar por aquilo que me pertence. Eu não vou entregar de mão beijada. É mais ou menos aquela expressão brasileira, né? Para levar vai ter que passar por cima de mim. Gideão está lutando por aquilo que pertence à sua família. E um anjo de Deus vai visitá-lo. E é interessante que a Bíblia diz que esse anjo ele se senta. O início do versículo conta aí: sentou-se debaixo do carvalho. O que você tem aqui? Gideão trabalhando, o anjo sentado e observando ele, olhando para a atitude, olhando para aquele comportamento. Aquilo que eu disse há minutos atrás, irmãos, nós estamos cercados de anjos demônios. Tem um mundo espiritual à nossa volta. Os demônios não são onipresentes, os demônios não são oniscientes, mas ele está vendo o que você faz. Por isso que ele é acusador. Quando você erra, quando você peca, ele sabe o que você está fazendo. Nós achamos que podemos enganar pessoas. Eu tenho 33 anos de casado. Eu posso fazer algo que não esteja usando a minha esposa, mas eu estou exposto. Escuta, eu estou exposto no mundo espiritual. Você está exposto no mundo espiritual, porque você não sabe onde é que os demônios estão. Mas eles estão espalhados. E quando tiver que te acusar, ele vai levantar a voz de acusação. Até diante de Deus, eles vão dizer: fulano diz que é seu filho, está orando, está clamando, está querendo a bênção, mas ele, olha o que ele faz, olha o que ele apronta, olha o que ela faz. Se nós temos um acusador, um inimigo que nos odeia e trabalha pela nossa destruição. E o anjo está observando, diz o verso 12, que o anjo aparece para ele. Então os olhos espirituais de Gideão é aberto, e ele consegue enxergar o anjo. E o anjo diz: o Senhor está com você, homem valente. Sim, por que valente? Porque ele está andando na contramão da vida. Ele está lutando contra aquilo pela qual está aqui para destruir. Homem valente. Só que o verso 13, eu chamo a sua atenção nisso. Escuta, olha o que diz. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles nos disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que eu percebo aqui? Um sujeito ferido, magoado com Deus, magoado com a vida. Ele está dizendo: peraí, se Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que a coisa está acontecendo dessa forma, dessa maneira? Há um grito de Gideão aqui dizendo: cadê as maravilhas que nos contaram? Cadê os milagres que nos falaram? E quantas vezes ouvimos isso hoje? A igreja mudou, a igreja é diferente. Antigamente tinha milagre, antigamente tinha prodígio, antigamente acontecia assim, Deus fazia assim, Deus fazia assado. E temos essa reação da síndrome de Gideão. Escuta, irmãos, Gideão está questionando por quê? Por causa do pecado. Por que a igreja é diferente? Porque eu e você estamos diferentes. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Quer mudança? Não espere que a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não espere que fulano, que Beltrano. Não! Faça você. Seja você essa diferença.
na história do avivamento, dos homens que Deus usou no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, foram homens que se predispuseram a andar na contramão da sua geração. Quando você decide, você viver, você experimentar, você vai andar na contramão do mundo. Você vai experimentar aquilo que Deus tem para você. Mas você tem que estar disposto a viver. Então Gideão é esse homem que está aqui a lamentar e a questionar por que Deus deixou isso acontecer. E então diz o verso 14: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Epa, mas peraí, como assim? Eu? Essa é a reação de Deus. Deus vai na tua força, rapaz. Você não está malhando comigo aí? Você não tem disposição de socorrer e de salvar alguma coisa? Vai nessa tua força, porque eu, o Senhor, estou enviando você. Deus está trazendo nas mãos. É na tua força, na força do Senhor, que você vai lutar contra o poder do inimigo. É na força do Senhor que nós vamos repreender os demônios, os poderes das trevas, a ação destruidora que o inimigo levanta contra nós. É no poder do Senhor que nós vamos lutar contra a principal potestade, as hostes espirituais, a maldade que se levanta contra o povo de Deus. Gideão aqui, ele diz: mas, verso 15, como vou ligar? Eu sou menor. A tribo do meu pai era mais pobre. Eu sou menor da casa do meu pai. Ele tem um estado de autocomiseração. Ele tem um estado de dizer: coitadinho de mim. Quantos crentes, quantas pessoas que são assim? Que dó de mim. Eu sou o mais sofredor, eu sou o menor de todos, todo mundo se dá bem. Não, queridos. A sua visão está errada, está opaca. Deus não nos enxerga assim. Quando nós temos essa visão de autocomiseração, de autopiedade, isso não nos ajuda no nosso crescimento, naquilo que é o propósito do Senhor. Gideão tem uma visão errada, ele está equivocado. E aqui, irmãos, é o caminho para fechar essa palavra. Escuta, qual é o quadro, qual é o cenário? Escravidão. Uma nação inteira sofrendo. Deus escolhe um homem. E como é que a coisa acontece? A partir da decisão desse homem. Quem sabe Deus vai mudar a Espanha a partir da tua decisão. Quem sabe a mudança dessa nação, do continente europeu, começa com uma decisão tua. Porque Gideão, ele vai então agora receber de Deus uma orientação de como provocar a mudança. Deus apareceu para ele. Eu preciso aqui pular. Depois você pode ler a história, capítulo 6, 7 e 8. Mas o primeiro ato de Gideão é que ele vai fazer uma oferta para o Senhor. Ele diz: eu quero como sinal. Verso 17: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me o sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Eu vou trazer uma oferta. Agora escuta uma coisa. Olha o que o texto está dizendo. O verso 19 diz: Gideão, ele entra em casa, ele prepara um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Por que eu faço questão de frisar aqui? Qual é a situação que eu acabei de ler nos textos anteriores? Miséria, fome, tem 7 anos, está todo mundo quebrado, financeiramente arrebentado. E o que Gideão está oferecendo? Um cabrito. Ele está oferecendo 20 quilos de trigo para o Senhor. Ele diz: olha, eu vou cozer, eu vou colocar tudo isso e eu quero oferecer para ti. Essa é a primeira oferta dele. Ele estava dando o que não tinha. Só que isso é quando eu arranco força de onde não tem. Porque eu quero me doar para Deus. Eu quero me doar para o Senhor. Aqui, queridos, escuta, eu não estou falando de finanças. Eu estou falando daquilo que te prende. E eu digo, para ele ali o valor financeiro, sim, seria uma prisão. Porque, dá um capítulo, dá para comer quanto tempo? Dá para comer quanto tempo? 20 quilos de trigo. Mas ele se desprendeu daquilo dizendo: eu vou colocar no altar do Senhor. Talvez o que te prende hoje é o seu tempo, o mau uso do seu tempo, o seu coração, as suas escolhas. O que Deus exige de mim e de você para colocar no altar é aquilo que mais nos prende. Aquele momento que prendia era a questão financeira. E foi isso que Gideão colocou diante do altar.
O que Deus quer que você coloque no altar hoje? Seu coração, seus projetos, seus ideais, seus sonhos? O que te prende? O que te amarra? O que te atrapalha você vivenciar o novo de Deus? Gideão é tocado a partir do momento que ele oferta. Escuta, Deus não tinha feito nada. Mas o milagre começa a ocorrer a partir do momento que ele entrega para Deus. No verso 24 diz que Gideão edificou ali um altar ao Senhor. E lhe deu o nome, o Senhor é paz. Que contraste do verso 24 para o verso 13. O verso 13 ele está dizendo, Deus está conosco. Ah não, se Deus estivesse conosco, por que não permite acontecer tudo isso? Mas lá no verso 24 ele está falando, eu tenho um altar para Deus, o Senhor é paz. O que mudou, irmãos? É aqui dentro. Quer mudar o mundo? Comece a mudar teu coração. Não tem mudança se o coração não mudar. Se a postura não mudar. A primeira mudança que houve foi no coração de Gideão. Ele mudou o seu coração em relação a Deus. Antes ele estava cobrando Deus. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos matou. Agora ele está em paz. Fez um altar. Eu vi 24, verso 24, dizendo, o Senhor é paz. O coração dele tem paz. Deus quer trazer paz para a tua alma, quer para o teu coração. Colocar as coisas em ordem. Paz é colocar as coisas em ordem. É destruir o primeiro inimigo que nós temos. O primeiro inimigo somos nós mesmos. Nossas escolhas erradas. Nossos princípios errados. As nossas coisas erradas. Sim, então primeiro resolveu o coração. Agora vem a parte grossa. Escuta. Quando mexe aqui dentro, o resto por fora acontece. Mas qual é o nosso problema? Nós queremos alterar o que está fora sem mexer aqui dentro. Não funciona, irmãos. Não funciona. Deus cobrou de Gideão uma postura que ele fez algo absurdo. Mas primeiro aconteceu aqui dentro. Deus pediu para ele algo pesadíssimo. Olha o que diz a palavra. Verso 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: veja, Gideão, você já teve um encontro comigo, já fez altar comigo. Quer viver? Então agora vai. Olha o que Deus disse: leve o touro que pertence a seu pai. O cabrito era dele. Agora o touro é do pai, da família. Agora está mexendo, está aqui um problema. Pega o touro que pertence a teu pai. A saber, o segundo touro de 7 anos. Você vai derrubar o altar de Baal, que é do seu pai. Corte o poste da deusa Azerá, que está junto do altar. No altar desse lugar foi edificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro, ofereça o holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai começar na tua casa. Você vai quebrar a idolatria da tua casa. Jesus diz assim, que aquele que quiser ser meu discípulo, que não deixar pai, mãe, mulher, filhos e filhas, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E a primeira palavra aqui que é dada para a atitude de Gideão é o quê? Você vai quebrar os ídolos da casa do teu pai. Você vai quebrar os ídolos da família. Você vai pegar o touro e vai oferecer ao Senhor. Você vai oferecer a Deus. Diz a Bíblia no verso 27 que Gideão, ele levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado, mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Escuta, não dá tempo de a gente seguir aqui na história, mas depois você vai em casa. Você vê quão tremendo é um homem quando se coloca na brecha de Deus. E aqui, nesse versículo 27, está mostrando o poder que tinha a família de Gideão. Ele falou que era a família mais pobre, né? Mas escuta, da família pobre, que ele, por isso eu chamo de autocomiseração. Ele pega 10 empregados. Mas não é que tinha 10. Ele escolheu 10 de confiança. O seu pai era um homem muito bem sucedido. Era tão bem sucedido
que ele, o pai dele, tinha um altar para Baal. O pai dele tinha um touro para ser oferecido para Baal. Escuta, irmãos, se nós não tivermos disposição de quebrar os nossos próprios ídolos, de começar na própria casa, de contrariar a nossa própria carne, aquela expressão brasileira, sabe? Corta a própria carne. É aqui que começa. É muito fácil eu apontar para A, para B, para C, para D, botar defeito de todo mundo. Agora tem que corrigir aqui. É minha vida, é meu coração, é minha família, é meu relacionamento. É eu que preciso de mudança. E Deus está apontando para Gideão. Ei! Quer um milagre? Começa na tua casa. Começa derrubando o altar de Baal. Vai sacrificar agora o touro que era para Baal, você vai sacrificar para mim. Gideão, ele obedece. Mas tem alguns critérios aqui. Ele tem medo. Ele vai fazer de noite. Ele tem medo de retaliação. Tudo isso. Mesmo com o coração tremendo. Mesmo que você tenha receio. Mas faça. O importa é fazer. Ah, mas Gideão foi de noite. O que importa? O que ele fez? Com o coração tremendo ou corajoso? O que importa é que Gideão tomou uma atitude. E o que ele fez? Ele foi lá, na madrugada, quebrou o altar de Baal, despedaçou, pegou o postinho que era aquela madeira que eles entalhavam a zera, cortou ela, queimou, pegou o touro que era do pai dele para oferecer para Baal, ele mata e sacrifica no altar do Senhor. Quando os homens de madrugada acordaram, levantaram e olharam a casa de Baal destruída, e disseram: epa, quem fez isso? Escuta, sempre que eu for querer, sempre tem um para entregar. E alguém falou: ah, foi o Gideão. Foi o Gideão, filho de Joás. A turba inteira se levantou, foi para a porta da casa de Joás, dizendo: olha, me entregue Gideão. Nós vamos fazer a cerimônia porque ele derrubou o altar de Baal. Naquele momento, escuta, irmãos, quando você toma atitude, Deus mexe no coração dos seus. Porque entenda, Gideão comprou a briga e ele arranjou um inimigo dentro de casa, que era o pai dele. Mas enquanto ele foi lá e mexeu no altar de Baal, Deus mexeu no coração do pai dele. O pai dele vira para a turba, ao invés de entregar Gideão, diz: olha, se o meu menino brigou com Baal, ninguém encosta a mão dele. Se Baal é Deus, Baal que se resolve com ele. E pronto. Primeira etapa vencida. Mas os ídolos da casa estavam derrubados. As portas estavam abertas para depois virar. 2026 está às portas. Estamos a alguns minutos de 2026. Entendeu? Nesse momento agora eu quero orar por você. Mas você precisa tomar essa decisão de olhar. Eu vou quebrar os ídolos. Eu vou mudar meu coração. Eu vou me acertar com Deus. Mudar o coração é mudar essa atitude. Gideão estava dizendo: ah, coitadinho de mim, Deus não me ama, Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Não, ele levantou o altar e disse: o Senhor é paz. Depois ele foi lá e quebrou os ídolos da casa. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Talvez tenha ídolos no seu coração, na tua família, no teu lar, que precisa ser quebrado, despedaçado. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Para nós falta aqui cerca de 3 minutos para terminar o ano de 2025. E nós queremos adentrar 2026 na presença do Eterno. Aleluia! Mas para isso você precisa agora. Coloca para fora, deixa Deus entrar aí dentro. Aleluia, Jesus. Limpar, purificar. Faz uma faxina no teu interior. Diga para Deus: Deus, eu não quero mais. Chega de ser esse homem, essa mulher. Chega de viver essa vida mesquinha, medíocre. Eu quero ser